creio que tenha sido o movimento mais importante do rock and roll de 30 anos para cá. O movimento punk vai dar uma chacoalhada no rock nos anos 80. Acho que o punk hoje, para mim, para uma série de pessoas, é uma atitude, um estilo de vida, né? A violência primária e principal do punk é o visual e é a sua cultura por intermédio das suas músicas. O punk ele não nasceu para... Ele não veio assim para ser violento. Ele veio para contestar a sociedade. Com aquela guitarra distorcida, né, com uma letra de contestação, traz um elemento novo para o rock, ou seja, né, traz uma provocação nova. Com certeza foi um movimento de moda. E agora também não está lá, né? Com aquela força toda, né? Para mim o punk nunca foi moda, nunca vai se tornar moda, porque o punk é uma coisa tão, sei lá, tão profunda, tão inteligente, tão capaz de você viver trocentas mil vidas para você se entender, assim como o punk, para você poder mudar, que eu acho que não moda não. Quem vai morrer desse jeito. O que eu aprendi com o punk, com o hardcore, assim, de positivo, uma das coisas foi essa coisa da coletividade. Vejo que no movimento punk sempre foi uma coisa muito mais aberta, né? Essa coisa do anarquismo, né? De um movimento mais libertário, né? Tinha uma consciência, mas era devido a pouca idade, a pouca experiência, ser molecão, assim, então, tinha, mas era mais uma questão, assim, de se identificar, né? Procurar seu espaço. Tinha um pouco mais da solidariedade, um pouco mais do envolvimento, mas tinham problemas, tinha contradições, não pode dizer que era tudo maravilhoso também. E não dá para dizer que todo mundo tinha esse engajamento também, não. Eu acho que o punk rock foi o grande movimento de revitalização do rock and roll. O movimento punk ele surge basicamente na Inglaterra. E a Inglaterra ela passava por um processo político, econômico e social muito interessante. A política da Thatcher significou, em primeiro lugar, um verdadeiro desmonte de uma série de garantias sociais que se construíram na Europa do pós-guerra. Todos esses direitos começaram a ser questionados. Então você tem uma onda de desemprego terrível, né? E você tem uma situação de uma molecada jovem que não tem espaço na sociedade. Aí veio o Sex Pistols. O Sex Pistols, para mim, foi uma coisa nervosa mesmo, porque mostravam jovens ingleses num país de primeiro mundo, onde havia uma rainha, um rei, uns cambau a quatro lá, totalmente rebeldes, revoltados, querendo detonar a sociedade, né, e no future, né, eu falei, nossa, não vai ter futuro, e aquilo me chamou muita atenção. Na época, meu irmão assinava a revista Pop, e quando eu abri a revista Pop, lá que era, putz, a página central, Sex Pistols, eles vieram para revolucionar o rock and roll. Puta, eu olhei aquilo, eu não acreditei. Eu falei, caramba, é um degrau acima da onde eu tô. Você entendeu? Porque além da questão do visual ser aquela coisa chocante na época, aqueles caras fazendo careta de cabelo arrepiado, com as roupas rasgadas, o caramba, tinha o lado cultural, que é aquela história do do it yourself, que é o faça você mesmo, que era, eu teria acesso a expressar minhas razões e meus sentimentos. E isso, para um adolescente, é essencial. Na verdade, elas faziam tudo aquele visual, aquela violência, mas não era contra o ser humano, né? Eles faziam
contra a política do país, entendeu? Não, o The Clash, por exemplo, uma banda inglesa que era bastante politizada, né? As letras do The Clash. Né? Aqui na América Latina teve uma revolução popular na Nicarágua, em 1979, a Revolução Popular Sandinista. O The Clash faz um álbum triplo chamado Sandinista. Do outro lado do Atlântico, né, nos Estados Unidos, você tem um movimento que é até anterior ao punk, que é qualquer um pode fazer rock, uma coisa assim, selfie... do it yourself, do Ramones, acho que está inserido nesse contexto. Que também tem esse resgate do rock de garagem e tal. A diferença é que na Inglaterra a politização do movimento era um pouquinho mais visível. E as bandas foram influenciadas aqui no Brasil, Sex Pistols, Ramones, o John Lydon, que saiu do Sex Pistols, Sid Vicious, e aí vai, entendeu? Mas influenciou as bandas aqui. O cenário social, né, no Brasil, a história do Brasil nesse período, é uma história de muita efervescência das ideias, né, dos movimentos sociais. Nós estamos ainda vivendo um período do final da ditadura militar. Há um desejo forte pela redemocratização, há um anseio, né, da população por liberdade política, por maior participação popular. E, de certa forma, um dos espaços que as pessoas encontram para expressar e manifestar esse desejo é o rock. Eles pegavam os 3 acordes, que é a base das músicas punk, e faziam muito parecido, só que com as letras ligadas à realidade do Brasil. Mas ninguém pode me censurar. Pois não sou obrigado a gostar. Confiar e acreditar em nada. Eu creio que a origem do punk no ABC está muito ligado aos problemas sociais, aos problemas econômicos e às lutas políticas contra a ditadura militar. É aqui no ABC que nós vamos observar, por exemplo, o surgimento do novo sindicalismo, né? A reorganização dos trabalhadores, né? Uma forte pressão pelo fim da ditadura militar. Então, nesse contexto, a música também do ABC, o movimento de rock no ABC é um movimento também muito engajado, muito próximo também das lutas dos trabalhadores. Fora era puramente político lá fora. Lá fora era as pessoas se manifestando contra o governo. Aqui não, aqui houve assim muita influência dos Ramones, dos Sex Pistols, do The Clash e tal, mas as pessoas aqui absorveram de uma maneira diferente. Aqui foi mais liberdade de expressão. Apesar da gente ser bem moleque, a gente estava em contato com a ditadura militar, com o movimento sindical, né, com aquela coisa. Meu pai era metalúrgico, a gente respirava esse ar aí, né? A gente chegou a ver o Paço Municipal em estado de sítio, São Bernardo, aquela coisa toda iniciando, uma coisa forte e uma coisa diferente do que acontecia em São Paulo. A gente vivia uma outra realidade aqui na região do ABC. Né? Então teve a ver, sim, com certeza, né? Acho que o meio que você vive, isso representa muito, né? O estilo de música, de expressão. Quando eu era aluno secundarista, eu estudava na Lauro Gomes, né, em São Bernardo, que é bem de frente do Paço Municipal. Então, de São Bernardo do Campo, né? A maior parte dos confrontos que ocorreram com a polícia na época das greves dos metalúrgicos, né, a gente estava ali do lado, né? E uma das coisas que nós fazíamos é matar aula para ir ver greve. Para a gente que era bem jovem na época, né,
eu acho que foi um despertar mesmo para a política, né? Então a gente tinha contato, daí o Cadinho, pô, vocês querem, vai ter um show, um festival, né? Do fundo de greve, dos metalúrgicos, do ABC e tal, vocês estão a fim de participar? Opa! Existia também as pessoas bem politizadas. Mas a juventude era mais garrafa de vinho na mão mesmo. E vamos sair, vamos militar na rua, né? Militar na rua, o que era? Era mostrar para a sociedade a existência de uma pessoa diferente, que era o punk, onde ele não queria, né, aceitar a sociedade como era. Nessa época eu era bem moleque mesmo, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos quando eu mudei para cá, mas eu já tinha começado esse envolvimento com a música. Eu via tudo muito de fora, eu não participava diretamente, mas eu tinha contato com pessoas que participavam. E eu estava nessa época, na verdade, absorvendo tudo aquilo lá para, sei lá, montar a minha personalidade, ver o que eu queria, né? A gente participou de muitas passeatas já, né? Até em sindicato mesmo, a gente que o pessoal não gosta muito, hoje, né, não gosta e tal. Mas naquela época, nos anos 80, você não tinha, o pessoal ia mais no PT na época. Por quê? Porque é o que dava apoio para os punk da época. A gente costumava tocar muito na sedinha da Rose Viana, São Bernardo, porque eles abriam espaço para o pessoal. A gente via lá para o sindicato, fazia lá, vamos fazer hoje para arrecadar alimento, a gente ia lá, arrecadava alimento. A gente tocou no projeto Meninos de Rua, em São Bernardo. Trabalhavam em fábricas como a Volkswagen, mas moravam nas favelas, porque o salário era muito baixo. Então as greves de 78, 79 e 80, acho que influenciaram também, né? Criaram condições mais favoráveis para que a música, né, principalmente para que essa juventude operária, essa juventude da periferia do ABC Paulista, se envolvesse com um movimento como o punk, né, ajudasse a construir e a criar, né? Nasceu no subúrbio operário de um país subdesenvolvido, apenas parte da massa de uma sociedade falida, submisso a leis injustas que o fazem calar. Vem aí, garotos podres! Oh, baixa ali! Um dia você vai descobrir que todos te odeiam e te querem morto. Aí, no final de 82, eu e um amigo meu, ex-guitarrista da gente, o Mauro, a gente andava com o pessoal punk e tal, não sei o quê, daí a gente teve a ideia de montar uma banda, né, uma outra banda, que é o Garotos Podres e tal. A ideia inicial era muito mais você ter uma banda para se divertir no fim de semana, ensaiando na garagem, né? Na prática, acho que ninguém sabia, na prática não, ninguém sabia tocar realmente, né? Nós aprendemos a tocar. O processo de criação, essa condição dos Garotos Podres aí se mantém, né, dentro da sátira, né, satirizando o ridículo que é o poder de Estado, né, administrado, né, por interesses internacionais. Não era como se fosse a banda um organismo político, vamos escrever sobre tal coisa, quer dizer, não tinha uma diretriz nesse sentido, né? As coisas acontecendo naturalmente, tinha música que era mais politicamente engajada, tinha música que era pura sacanagem. A questão das músicas, elas se voltavam contra essa forma política vigente na época, que seria a ditadura, né? Então as músicas acabam sendo, sim, participativas de uma forma política, que é a essência do punk, né? O
Garotos Podres, sem dúvida, foi a maior banda, né, aqui, que já teve no ABC. O primeiro disco, oficialmente, assim, vendeu 50 mil discos, né? Mas aí continuou sendo vendido. Depois, quando teve o formato de CD, eu acredito que já passou de 200 mil cópias, talvez. É o disco independente mais vendido de todos, né? No nosso primeiro álbum, nós tivemos um problema, não muito sério, né, mas com censura. Então, 2 músicas foram proibidas de ser vinculadas em rádio, né, que é Papai Noel e Johnny, né? Creio eu, né, que Batman, né, era a música, foi a última música censurada no Brasil, né? Então, por aí a gente percebe que mesmo esse período da chamada Nova República, né, esse período de abertura e de liberação geral tinha algumas limitações. Toda DZK, pra quem não conhece, significa 10% dominando, 90% dominado. Isso é um desequilíbrio social. Era mais a liberdade de expressão, de você estar tipo... Porque a banda era assim, a banda era a válvula de escape para você poder passar uma mensagem nas letras, né? E... tipo assim, da revolta que você tinha com você. Então você mostrava isso nas letras, entendeu? Era mais assim mesmo, para mostrar na revolta nas letras que a gente fazia. E faz até hoje. Né? Se você quiser pagar pra ver o que está sendo e não morrer, eles acreditam que você é o imbecil até que ame esse Brasil. Mas se você toca sua rebeldia, poderoso te silencia. É o que acontece no país dos Existe punks e punks. Eu acho que tem bandas, por exemplo, tem bandas que usam o punk como, sabe, como um trampolim para chegar ao estrelato, e tem bandas que realmente, pô, tá a fim de colocar para fora o que pensam, como seria, assim, da maneira mais correta para todo mundo viver bem, para que esteja uma coisa legal para que todos, uma renda per capita distribuída. Porque a maioria das letras do DZK, elas mexem com o lado político, com o lado social. Então a gente vive isso dia a dia, né? As bandas dos anos 80, eles são fiéis até hoje. E se hoje você vai fazer um show, tem filhos, né, de pessoas que... Pô, meu pai, puta, eu cresci ouvindo seu disco e tal. E o nome Ação Direta combina muito com o que a gente queria fazer, uma coisa básica, né? Uma coisa direta mesmo. Comecei a estudar aqui na escola, comecei a ter contato com a galera e a gente começou a ter esse envolvimento com o rock. Só que as coisas, a gente começou a se informar, a ter acesso a algumas informações que na época eram raras. E nessa época também a gente começou a perceber que existia muita briga, muita violência, a coisa estava indo para um caminho diferente daquele que a gente almejava, né? Então eu juntamente com o Panda, a gente começou a se envolver com o rock e tal, e com o punk mais tarde. E a gente não queria fazer parte dessa coisa de gangue, de rivalidades. A gente estava visualizando outras coisas, uma coletividade, algo positivo, algo construtivo. E a gente encontrou na banda, em montar uma banda, uma forma de poder expressar as ideias, de ter uma atividade, de fazer esse contato com o mundo do punk rock de uma outra forma. Tô aqui na Páscoa, é a prova que a união faz a força. Porque, pra nós, e espero que pra maioria de vocês, hardcore, punk rock, thrash metal, nós estamos tudo
igual estamos fudidos perante o capitalismo e o poder. E vamos se unir, que essa galera é forte aí. Parabéns a vocês, galera. Todo mundo respeitando as diferenças aí. Isso é importante. Pesadelo! Com a banda, nós participamos muito de eventos beneficentes, de eventos ligados ao movimento sindical, essas coisas da época, né? Tinha muito disso. Nós participamos, inclusive, do primeiro show de rock que arrecadou renda para vítimas da AIDS, esse tipo de coisa. Hoje a divulgação mesmo é a internet que pega o trabalho que o cara fez para arrumar show, né? Então eu acho que hoje está muito mais difícil assim para uma banda sobreviver, talvez, né? Eu acho porque e outra, a quantidade de bandas aumentou demais, né? E o público não aumentou tanto assim, né? Não existia computador, não existia fax. A gente conseguia agendar por carta shows na Bélgica, na Holanda, no Portugal, sabe, na Espanha. Isso tudo é muito inusitado. A divulgação era daquele tipo lambe-lambe que os caras faziam, né? Lambe-lambe, aqueles flyerzinhos que a gente faz até hoje. Né? Inclusive o punk, o rock mesmo deve isso até hoje pra gente, pro punk, porque o punk ele foi criativo até hoje nisso. Né? Não tinha negócio de revista para você anunciar no jornal. Acho que o movimento punk sempre foi injustiçado pelos meios de comunicação de massa, né? Por quê? Porque sempre foi um movimento difícil de controlar. Eu vejo que o movimento punk é um pouco parecido com o movimento hip hop. A mídia, ela tem essa coisa de divulgar a violência, divulgar sangue, fazer ibope. E de uma certa forma é uma realidade que acontece aí fora. E é muito negativo quando a gente vê esse tipo de violência. O cara jogou um moleque do trem, os caras bateram em homossexual, guerra de gangues, consumo de drogas, esse tipo de coisa que a mídia dá uma ênfase, que infelizmente acontece. O dia que o punk deixar de ser visto como um movimento violento, eu não sou mais punk. Porque aquela coisa toda, a violência do punk está justamente no contraposto da violência social. O punk começou com isso, com violência, com protestos, com os jovens protestando, entendeu? De forma, colocando isso na música, entendeu? O punk é o retrato de uma violência, a verdade é essa, entendeu? Ninguém vê o punk e fala, nossa, o punk é romântico, porque não é. O punk tem a cara da violência. Mas isso não é a realidade do cenário punk, do cenário rock, do cenário independente. A mídia nunca mostra, por exemplo, esse trabalho coletivo, essa coisa positiva e construtiva que existe dentro do cenário, que acaba pegando a molecada e influenciando de uma forma positiva, que põe a molecada para se politizar, para ler, para pensar, para correr atrás, para levar aquele lema do faça você mesmo e que é muito positivo. A mídia nunca mostra esse lado, a batalha das bandas, o que é ser um músico independente no Brasil. Então eu vejo que ligar movimento social com violência é uma estratégia da classe dominante, que usa como instrumento a indústria cultural, os meios de comunicação. Há um enfoque muito maior, há um interesse muito maior em mostrar a violência. Ou seja, se eu vou cobrir uma matéria e não acontece nada de violento, né, e se a manifestação ela decorre de forma política, né, reivindicando de forma tranquila, parece que isso não se torna um fato jornalístico. Né? O fato jornalístico é quando existe a violência. O que é estranho, o ser humano não gosta de aceitar muito. Né? Então não tem como a gente ser a favor da mídia, uma vez que a gente sabe que automaticamente a gente vai ser distorcido. Né? E vão sempre associar a nossa imagem à imagem de alguém que prega a violência. Assim, a violência existe em todos os segmentos, em todas as organizações, em todo grupo de jovens. Acho que ser punk é basicamente você estar vinculado a um movimento que é musical, mas ao mesmo tempo é contestatório, né?
E acho que é basicamente isso, né? Eu acho que não dá para desvincular, né, o punk rock da música, né? E das diversas posturas políticas que ela encerra, né? Eu não sei o que eu posso fazer. A única coisa que eu sei é que eu não posso ficar quieto. E se eu não posso ficar quieto, qual a melhor forma de eu poder comunicar o que eu penso? Através de música. Então, por isso eu faço música, escrevo música e participo de uma banda e no meu dia a dia, na minha convivência com as pessoas, com os indivíduos, todo mundo recebe essa influência de mim e essa é a minha participação. Na minha vida foi uma coisa revolucionária, mudou meus conceitos, fez eu enxergar o mundo de uma forma diferente, fez eu acreditar em coisas mais simples, mais reais, assim. Essa é a minha grande parada com o negócio, a liberdade que isso te proporciona quando você curte realmente o punk e essa coisa toda, a força do coletivo, da liberdade, de você poder se expressar, de você poder ser você mesmo. Ser punk, para mim, primeiramente tem que ter muita atitude, né? A atitude que eu falo é ter a consciência de que punk não é violência, sabe? Ter uma concepção intelectual suficiente, que isso você só consegue com o desenvolvimento do estudo, para você contestar o poder do Estado nas suas próprias bases. Isso é ser punk. Tudo tem que evoluir. Não adianta o cara ficar hoje com o cabelo arrepiado, cortar moicano, colocar uma correntinha de cadeado no pescoço, só na aparência, você entendeu? Sem ter conteúdo. O que é ser punk é você buscar o seu próprio eu, assim, sua própria pureza de espírito, você se conhecer como gente, para você poder passar isso para as pessoas, você procurar saber quem é você, para onde você vai, de onde você veio e por aí vai. Você se purificar como ser humano, você ser digno, entendeu? Você ter um caráter próprio, uma personalidade sólida.